Meu irmão, minha irmã, eu preciso te fazer uma pergunta direta e peço que você seja honesto com sua própria alma. Existe uma memória que te assombra? Um fantasma do seu passado que, não importa para onde você corra, ele sempre te encontra? Falo daquele erro, daquela falha, daquela palavra que você disse e não pode retirar. Aquele momento em que você prometeu que não faria mais e fez. Aquele dia em que você decepcionou alguém que amava, ou pior, decepcionou a si mesmo de uma forma que parece irreparável. É uma memória que não apenas dói, ela te acusa. Ela sussurra no seu ouvido nas horas mais silenciosas da noite. Você não tem qualificação, você estragou tudo, você não merece uma segunda chance. Essa voz te convenceu de que o seu futuro está permanentemente manchado pela tinta indelével do seu fracasso. Talvez, por causa dessa memória, você tenha desistido de um sonho, se afastado de um chamado ou simplesmente se conformado com uma vida menor do que aquela que Deus planejou para você. Você se sente desqualificado. Havia um homem, um líder nato, impetuoso e cheio de paixão. Ele andou com o Mestre, viu milagres, fez promessas grandiosas de lealdade eterna. Mas na hora da maior provação, o medo foi mais forte que a sua fé. Diante do perigo, pressionado por uma simples pergunta, ele negou conhecer o seu melhor amigo, o seu Senhor. E não uma, mas 3 vezes. Ele ouviu o som de um galo cantar, e aquele som se tornou a trilha sonora do seu maior arrependimento. Aquele som se tornou o fantasma que o assombrava. Depois daquele fracasso, ele não se sentia mais um apóstolo, um futuro pilar da igreja. Ele se sentia apenas um fracasso. Então, ele fez o que muitos de nós fazemos quando a vergonha nos consome. Ele voltou para o que conhecia antes. Ele voltou para o seu barco, para as suas redes, para a sua antiga profissão. Ele tentou voltar a ser quem ele era antes do chamado, porque acreditava ter perdido o direito de ser quem Deus o chamou para ser. Meu irmão, minha irmã, se a voz da sua falha tem gritado mais alto que a voz da promessa de Deus na sua vida, eu te peço, fique comigo até o final deste vídeo. Porque o que vamos descobrir juntos hoje não é apenas uma história antiga sobre um pescador. É um manual divino sobre como Deus pega o nosso maior fracasso, a nossa maior vergonha, e a transforma na nossa maior qualificação. Você vai entender que a sua história não termina no som do galo, mas na voz de Jesus te chamando para um café da manhã na praia. A cena é melancólica. Imagine a escuridão antes do amanhecer no mar da Galileia. O ar é frio, úmido, e o único som é o da água batendo suavemente contra o casco de um barco de pesca. Dentro do barco, não há alegria, não há canções de pescadores. Há apenas o silêncio pesado de homens derrotados. Pedro, o líder quebrado, está lá. Ele disse, vou pescar, e os outros sem rumo o seguiram. Mas a noite inteira foi um reflexo do estado de suas almas. Vazia. Eles não pescaram absolutamente nada. O fracasso parecia persegui-lo, da fogueira do pátio do sumo sacerdote para a vastidão do mar. Cada rede vazia era um lembrete. Você não serve mais para isso. Você não serve para nada. O sol começa a nascer, iluminando não apenas a paisagem, mas também a vergonha deles. E é nesse cenário de fracasso total, de exaustão e desespero, que a graça se manifesta. Uma figura aparece na praia. Uma voz corta o silêncio. Amigos, vocês pescaram alguma coisa? A pergunta é quase cruel em sua obviedade. Não, eles respondem, com a voz carregada de derrota. É aqui que a palavra de Deus nos transporta para o centro do milagre. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6, a história vira. A voz da praia diz, lancem a rede à direita do barco e vocês encontrarão. Para os outros talvez fosse apenas um conselho estranho. Mas para Pedro, aquelas palavras eram um eco do passado. Eram quase as mesmas palavras que ele ouviu 3 anos antes, no mesmo mar,
quando ele também tinha passado uma noite inteira em frustração e encontrou Jesus pela primeira vez. Aquilo não era um conselho de pesca, era um código de ativação da memória. Era Jesus, sutilmente dizendo: Pedro, você se lembra de como tudo começou? Você se lembra de quem eu sou e de quem eu te chamei para ser? Naquele momento, a esperança, uma pequena brasa sob as cinzas da vergonha, começou a brilhar. Eles lançam a rede e a Bíblia diz que já não conseguiam puxá-la para dentro do barco pela enorme quantidade de peixes. O milagre não era sobre os peixes, nunca foi. O milagre era uma mensagem, um outdoor divino no meio do mar da falha de Pedro, que dizia: eu ainda sou o Deus do impossível, e o seu fracasso não pode anular o meu poder, nem o meu plano para você. A rede está quase arrebentando com o peso da provisão divina. O choque do milagre silencia a todos por um instante, até que João, o discípulo amado, o mais sensível à presença do Mestre, conecta os pontos. Ele olha para a figura na praia e diz a Pedro as palavras que mudariam tudo: é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, imagine o que aconteceu dentro de Pedro naquele segundo. O homem que dias antes se encolheu de medo diante de uma criada, agora é consumido por um fogo que apaga todo o medo. A vergonha não importava mais. A nudez, a Bíblia diz que ele estava quase despido para o trabalho, não importava mais. Ele não espera o barco chegar à praia. Ele se joga na água. Ele não está fugindo do seu passado. Ele está nadando desesperadamente em direção ao seu futuro, em direção à única pessoa que poderia reescrever sua história. Aquela corrida na água é a imagem mais poderosa da resposta que a graça exige de nós. Um abandono total do nosso orgulho e uma corrida desesperada para os braços de Jesus. Quando Pedro chega à praia, encharcado de água e emoção, o que ele encontra? Ele encontra um Jesus com os braços cruzados, com um olhar de desapontamento? Eu não te avisei? Não. Ele encontra uma cena de cuidado e provisão. Jesus já havia preparado uma fogueira. Sobre as brasas havia peixe assando e pão ao lado. Pense nisso por um momento. Jesus não precisava dos 153 peixes que Pedro pescou. Ele já tinha o café da manhã pronto. O milagre da pesca não era para alimentar o corpo de Jesus, era para restaurar a alma de Pedro. A fogueira na praia era a redenção da fogueira no pátio, onde Pedro o negou. Deus é tão detalhista que ele nos leva de volta à cena do crime, não para nos acusar, mas para nos curar. Jesus estava esperando por ele, e depois que todos comem, naquele ambiente íntimo e sagrado, Jesus foca seu olhar em um único homem. O barulho dos outros discípulos desaparece. O mundo se resume àquela praia, àquela fogueira, e a uma pergunta que pairava no ar, carregada de amor e poder restaurador. A escalada emocional chega ao seu ápice. Pedro sabe que o momento chegou. O confronto com seu fantasma não será com acusações, mas com uma pergunta que o quebrantaria de uma forma completamente nova. Pai amado, Deus de toda a graça e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, não como justos, mas como Pedro no barco, cansados, frustrados e com as redes da nossa vida muitas vezes vazias. Senhor, olhamos para a Tua santidade e, em seguida, olhamos para as nossas memórias, para os nossos fracassos, e a voz da acusação grita em nossos corações que estamos desqualificados. Mas hoje, a Tua palavra nos mostra uma verdade mais alta. A verdade de que o Senhor não nos encontra em nosso pódio de vitórias, mas na praia dos nossos fracassos. Eu oro agora, meu Deus, por cada irmão e cada irmã que está assistindo a esta mensagem. Por aquele que, assim como Pedro, voltou para o barco antigo, voltou para um vício, para um relacionamento tóxico, para uma mentalidade de derrota, porque a vergonha do seu erro o convenceu de que ele não era digno do chamado. Senhor, que a Tua voz, neste exato momento,
Corte o barulho do mar da confusão dele e diga: lance a rede do outro lado. Que ele experimente o teu milagre da provisão no meio da sua maior falha. Pai, eu peço que o Senhor desative o poder das memórias fantasmas na vida dos teus filhos. Que a lembrança do galo cantando seja sobreposta pela memória do peixe assando na fogueira da graça. Oro também, Pai, por aqueles que nem estão assistindo a este canal, por aqueles que estão perdidos em seus próprios mares de desespero, que nem sequer conseguem ver uma luz na praia. Envia um João na vida deles, alguém que aponte para ti e diga: é o Senhor. Desperta neles a coragem de Pedro, a coragem de se lançar na tua direção, de abandonar o barco da autossuficiência e da vergonha e correr para os teus braços. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta o calor da tua fogueira redentora. Que o Senhor pegue a maior vergonha deles e a transforme em seu ministério mais poderoso. Que a área de sua maior queda se torne o lugar de sua maior autoridade para ajudar outros a se levantarem. Nós declaramos que o nosso passado não tem a palavra final. A tua graça tem, a tua redenção tem. Em nome de Jesus, o Senhor da segunda, da terceira, da centésima chance. Amém e amém. Depois de comerem, Jesus olha para Pedro e faz a pergunta cirúrgica 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? Ele não pergunta: Pedro, por que você me negou? Ele não pergunta: você se arrepende? Ele vai à raiz de tudo: o amor. Porque o ministério cristão, o chamado, a vida com Deus, não se sustenta na nossa perfeição, mas no nosso amor por Ele. Cada vez que Pedro, com o coração partido, responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus não diz: está perdoado. Ele diz algo muito mais poderoso. Ele diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Para cada negação, uma comissão. Para cada ato de covardia, uma missão de coragem. Jesus não estava apagando a memória da falha de Pedro. Ele estava reescrevendo o final dela. A memória da negação não desapareceu, mas agora ela estava eternamente conectada à memória da restauração. A dor do fracasso se tornou o combustível para um pastoreio compassivo. Pedro agora poderia cuidar das ovelhas feridas e assustadas como ninguém, porque ele mesmo foi a ovelha mais ferida e assustada de todas. Meu irmão, minha irmã, a lição final desta manhã na praia é esta: Deus não quer apagar o seu passado. Ele quer redimi-lo. Ele quer pegar essa memória que te causa tanta dor e usá-la como um diploma que te qualifica para curar outros. Sua falha não te desqualifica. Ela, quando entregue aos pés de Jesus, te dá uma empatia e uma autoridade que a perfeição jamais poderia te dar. Você não precisa mais viver sob a sombra daquele erro. A pergunta de Jesus para Pedro hoje ecoa para você: você me ama? Se a sua resposta, mesmo que com lágrimas nos olhos, for sim, então saiba que Ele tem uma missão para você. Ele quer te usar. Ele quer transformar sua vergonha em glória. Essa conversa na praia é apenas um dos infinitos exemplos de como a graça de Deus intervém para reescrever histórias humanas. As Escrituras estão repletas desses encontros transformadores. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar descobrindo como a graça de Deus pode pegar os cacos da sua vida e construir um mosaico maravilhoso, eu te convido a se juntar a esta comunidade. Siga este canal, explore as outras mensagens que temos aqui. Vamos juntos continuar essa jornada, caminhando para mais perto da voz que sempre nos chama na praia dos nossos recomeços. Que a graça de Jesus Cristo, que não desiste de nós, esteja com você hoje e sempre.